ai daquele. E outras passagens, né, que a gente vê na Bíblia que são aterrorizantes para quem está começando na fé. Porque a pessoa, ela só consegue enxergar como um filho, né? Quem tem filho sabe a maravilha que é ter um filho, as benesses que é. O filho, ele dá muito trabalho. Nossa, ele faz a gente passar nervoso. Ele tem um preço. Existe um preço para criar um filho, para ter um filho, criar um filho. Mas quando você põe na balança as coisas que você deixa de lado, que você abre mão, e as coisas que você ganha em troca, é infinitamente mais melhor, mais prazeroso. E você vê, nossa, você vê a obra de Deus num filho. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pra gente. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, na Tua presença, Pai. Para te agradecer, Senhor, por estes momentos maravilhosos, ó Pai, para estudarmos a Tua palavra, Senhor, testemunharmos os Teus feitos, ó Pai, e alegrar o coração de cada um, Senhor, e poder participar, poder assistir. Eu sei, Senhor, que a Tua palavra não volta vazia, e nós estamos aqui, Senhor, para somar. Então, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, derrama sobre nós a Tua unção, Teu Espírito Santo, Senhor. Nos cobre com Teu manto, nos reaviva, Senhor, nos dá entendimento e sabedoria espiritual. Capacita-nos, ó Deus, a continuar firme na Tua presença, buscando cada vez mais a Tua fé, Pai. Abençoa cada participante, Senhor. Fala aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Esclarece o que está oculto ao nosso entendimento. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia, meu filho. Bom dia. Deus te Isso, abençoe. pai. Prazer em ver a cores, sorrindo. Tem coisa melhor do que sorrir, viu? Tem que sorrir, Eu né? vou sorrir novamente, porque eu sorri de qualquer jeito, mas eu vou sorrir melhor ainda, se Deus quiser. É porque é de manhã ainda, né? Eu também, quando acordo de manhã, é mais difícil de sorrir assim, né? Ai, que história. Não, mas a alegria está no coração. De quem já conhece a Jesus. Ô, glória, é isso aí mesmo. A alegria Amém, está no aleluia. coração de quem só conhece a Jesus. Ô, glória. Eu já conheço. É bom isso. Ô, amados, eu vou ler aqui a pesca maravilhosa, depois vocês lêem a cura do leproso, que eu vou precisar dar uma saidinha mais cedo. Mas Amém. até umas 7h20, 7h40, acho que até 7h40 ainda estou por aqui. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genazaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que os fossem ajudar.
E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Nosso Deus é tremendo. Pedro ficou assim indignado porque ele tinha pescado a noite inteira e ele era pescador profissional. Eu acho que é difícil o sujeito sair para pescar em alto mar assim, não pegar nem um peixe, não pegar nada. Aconteceu um dia desse comigo aí. Eu saí para vender os meus banquinhos, prateleiras que eu sempre vendo aqui, que eu tenho uma clientela formada. E eu andei o dia inteiro, dona Lucinha, com o meu carro. Fui em várias lojas, visitei vários clientes, de Diadema, Santo Amaro, Santo André, São Bernardo, Piraporinha. E não vendi um banquinho, dona Lucinha. Não vendi um banquinho. Voltei para casa frustrado. Falei, meu Deus do céu, e agora, Senhor? E agora, Senhor? Ai, dona Lucinha, a senhora não acredita o milagre que aconteceu. Dona Lucinha, a senhora não acredita. Foi assim que aconteceu com Pedro. Jesus, sabendo das dificuldades que eles estavam, que eles precisavam, né? Passaram a noite pescando e nada pegaram. Jesus falou, vai, volta lá. Vamos lá, eu vou com vocês. Lançaram a rede e diz que pegaram tanto peixe no lance, tanto peixe que quase o barco afundou. E não foi só um, não, foi os dois barcos. Nosso Deus é tremendo. Viu? Nosso Deus é poderoso. Ele nos surpreende a todo instante, assim, todo instante. Por isso que nós temos que sempre estar grato, ser grato a Ele, porque Ele faz e acontece. E Ele faz acontecer, viu? Nós não podemos reclamar, não, porque a palavra dele é em tudo dai graça, em tudo dai graça. Porque todas as coisas estão sob o controle dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não se aflija, não se aflige. Confia no Senhor, descansa no Senhor, que Ele tudo pode, tudo resolve. E eu, sinceramente, eu não tenho mais dúvida nenhuma de que Deus faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Amém? Quer comentar alguma coisa, dona Lucinha? Está com oportunidade. Na verdade, esse verso 5 é o que. O verso 5 e o 10, meu Deus, o 5, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então, isso é a fé, né? É a nossa fé. O que é a fé que está definida lá em Hebreus, né? Acho que é Hebreus 11:1, né? Que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, né? É lançar o pé, seja lá onde for. Mas é sobre a palavra, é a confiança que nós temos na palavra, é a obediência, assim, quer dizer, aí foi contra todo o desânimo, o cansaço, o avançar da hora, sobre todos os aspectos físicos ali existentes, quer dizer, tinha tudo para eles estarem desanimados, porque foi a noite toda e não pegaram nada, mas sob a palavra de quem pode mandar, de quem pode todas as coisas, lançaram as redes. E aí o que acontece?
o milagre, né? A pesca milagrosa, né? Porque aí já era realmente um contexto assim bem, acho que já previsto por Jesus, acho não, com certeza, de que aí era a chamada, a grande chamada de Pedro. Vem, Pedro, doravante será pescadores de homens. Quer dizer, dos 5, ele diz, nada pescamos. Mas por quê? Porque no 10 ele vai dizer, estão ligando para mim, deixa eu recusar aqui. É desse jeito, é toda hora. Meu Deus, espera aí. Estão me ouvindo, né, gente? Tá. Então, assim, quer dizer, ele nada pescou, mas sob a ordem de Jesus, ele não ia pescar mais peixes. Ele não ia mais dar o alimento físico. Ele ia dar o alimento, ele ia levar o alimento espiritual, que como começou a igreja, né? O começo da igreja foi através dele, então isso é tremendo, essa pesca milagrosa de peixes e de homens, né? Aí está o Jesus. Ah, tem outra aqui, a Cristiane, ore por mim, é só chegando mensagem. Mas, assim, é tremenda essa história da pesca milagrosa. Vocês, é isso, gente, que me chama muita atenção. Peixes e homens, né? Alimento físico, mas é o alimento espiritual. Pedro, doravante tu não vai mais dar alimento físico, não. Não vai mais ser peixe, não. Agora vão ser homens, serão homens, tu vai pescar homens. E sobre Pedro, tu és Pedro, e sobre ti, né? Ai, Pois lançarei a é. minha igreja, firmarei a minha É igreja. porque Pedro, eu me lembro que Pedro pescava peixe para morrer, né? Porque os peixes morrem, né? Mas Uhum. agora não. Ele vai É pescar isso, seu Mário, homens bem, para a vida eterna, né? sim, Será pescador de almas para a vida eterna. glória a Deus, é isso, gente. Verdade. Não vai deixar de ser pescador, mas pescadores de alma, De para a almas. vida eterna, né? Isso Exato. que é importante na vida dos discípulos, na vida de todos nós, E que aí, reconhecemos nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Deus, nosso Senhor. para a gente ser esses pescadores de homens, né? Que a gente foi transformado em pescadores de homens, porque não vai adiantar muito, não, a gente só se alimentar do peixe que morreu, comprar ali uma Verdade, carne, vamos comer, vamos comer. Não, nós somos pescadores de homens, né? Porque através das nossas ações, do nosso testemunho, da palavra lançada, o que, que nós estamos fazendo? Pescando vidas para Jesus, levando. Agora, para isso, a gente tem que estar bem alicerçado na palavra, na oração, no jejum, na sim, consagração, porque estamos expostos a toda hora a confrontos, sim, a estratégias da criatura do encardido, né, que eu chamo ele de sim, encardido, porque eu não acho outro nome melhor para ele, né, do encardido, né, do inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus. Na verdade, ele é inimigo de Deus e ele fere a Deus atingindo a gente, porque nós somos meninas, meninas dos olhos de Deus. Então, quando ele toca na gente, ele fere o coração de Deus, e esse é o objetivo dele, do encardido. Então, é isso. Pronto. Não, vou deixar os outros falar, porque senão eu falo o dia inteiro. é verdade. Nós dois, nós falamos que é uma benção. Quero te ouvir, filho, quero te ouvir, Fábio. Tamires, bom dia. Ruth, bom dia. Paz do Senhor, paz de Deus. Bom dia, paz do Senhor a Bom todos. dia, paz do Senhor. Para mim, essa passagem aqui fala no meu coração hoje que as coisas de Deus, né, elas são assim, que Deus nos provê, Deus faz e Deus nos dá muito mais do que necessitamos. Meu pai comentou isso aí, né? Com a pesca milagrosa, Jesus dá mostras do que é o reino dos céus, um reino de bondade e de abundância, como tudo que Deus faz. Eu me lembro quando eu penso no Jardim do Éden, era um jardim que tinha de tudo, né? E tinha em abundância, assim, não era, não tinha uma fruta por dia,
suficiente ali para passar fome, não. Tinha a vontade, sabe? Que me faz pensar que é, a escassez não é de Deus, sabe? E, e eu vejo aqui também Pedro, né? A hora que ele se coloca, ele se prostra de joelhos diante de Deus e fala: Afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Se você vê ali, ele reconhece, né? Reconhece que é um homem falho, como todos nós também somos, né? Reconhece a santidade de Deus, porque o santo não habita junto ao pecado, né? E ele fala: Afaste-se de mim. E Jesus se afastou dele? Jesus não se afastou dele. Pelo contrário, Jesus pediu ajuda a ele. Jesus colocou ele em algo muito maior. E Simão Pedro teve uma jornada maravilhosa com Jesus, né? Ao lado de Jesus. Ele deixou de ser pescadores de peixe, que é aquilo que tinha valor só na terra, só na vida terrena ali, para algo muito maior, né? Para ser pescador de homens, pescador de almas, para aquilo que tem valor nos céus, né? Então, quando Deus chega na nossa vida, se nós nos prostrarmos com humildade e ouvir, a gente pode ter certeza que o que ele vai fazer por nós é muito maior do que a gente imagina. E ele vai sempre nos prover muito mais do que a gente precisa. Se ele faz isso conosco na terra, imagina nos céus, né? É isso que falou para mim, que falou no meu coração aqui nesse pedacinho, nessa manhã, nessa noite aqui. Pedaço. Achei interessante aqui foi que no, eh, Jesus mostrou abundância na vida, né, dos pescadores ali, mas eles tiveram que pedir ajuda, não, não cabe, não cabe, não dá só para mim não, vai para todo mundo, hoje tem festa, né? Ajuda aqui, ajuda aqui. E o último, o Lucinha colocou dois versículos maravilhosos, né? E olha, eu não consigo, mas sobre a sua palavra lançarei as redes, né? Isso aí é confiança, fé, né? E quando Pedro fala ali, né? Olha, não chega perto de mim porque sou pecador, mostra ali, né, que Pedro, Simão, ali ainda, sendo judeu, né, conhecia a palavra, né? Ele tinha o temor, né? Tinha o temor a Deus, né? Opa, eu tô perto de Deus aqui, não chega perto de mim não, senão eu vou morrer, né? Chega perto de mim que eu não sou digno disso, né? Então, mostrando aqui, né? Lembrando que todos eles eram judeus aqui, né? Eles eram conhecedores da palavra, né? É, e aqui no final, né? Que quando fala aqui que deixando tudo, né? Tudo mesmo, né? Deixando tudo, conseguiram, né? Não foi, não foi que deixaram a rede, né? Deixaram tudo, né? Deixaram tudo, né? E seguiram. Agora eu achei engraçado aqui nesse livro, nessa parte, porque no capítulo 4 fala que Jesus curou a sogra dele. Então, não sei se está em ordem cronológica ou não, mas eu entendo que talvez Jesus já conhecesse Pedro, né? Quando fez a cura da sogra, né? Não sei se em algum outro livro mostra isso. No The Chosen Não, lá não mostra está em ordem diferente, né? cronológica, não, A Fábio. palavra, não sei. Não está em ordem cronológica, não. Não sei se em algum lugar diz se algum outro livro vai dizer se ele já conhecia. Aliás, eu não sei nem se essa passagem aqui da cura da sogra de Simão se está em Mateus ou em Marcos, eu não lembro. Não sei se vocês
se recordo. Ou se ela só aparece só em Lucas. Mas eu acredito que esse Simão seja o mesmo, né? Seja o mesmo Né? Simão. Aparece em Mateus 8, É 8, Mateus 14 e 17. e Marcos 1, 29 a 31. E ela está depois de Não, mas Jesus. assim, a ordem cronológica eu não fui lá, eu estou vendo aqui pela referência, pela conexão de referência aqui na minha versão aqui. Eu não fui lá ler o texto, não, Fábio. Confesso que não, mas o DJ disse aí que já, o James disse que não, está em ordem cronológica. Eu vou até dar uma olhada depois disso. Mas assim, o nome dele era Simão. Na verdade, Pedro significa a pedra que Jesus ia firmar a igreja dele, né? Ele disse: Tu és Simão, e doravante serás chamado Pedro. Sobre esta pedra ficaria a minha igreja. Glória a Deus. Eu não sei, Fábio, não sei se é ordem. Mas o James está dizendo aí que não é, né? Pelo que eu me lembro, o livro de Lucas, ele foi um livro que Lucas nem era, ele nem andou com Jesus, né? É, não. Ele foi a pessoa que fez uma investigação sobre os fatos e ele foi colocando isso no livro, mas não me Pô, não vi nada dizendo que era em ordem cronológica, né? não sei Aliás, se ele pensou sobre isso na época que ele escreveu, mas interessante eu acho, ter ficado eu antes, acho, né? se eu não tiver enganado, parece que nenhum dos livros obedecem à ordem cronológica. Eles foram colocando assim, por exemplo, principalmente com relação aos milagres, de acordo com o que cada um lembrava, mas não necessariamente aquilo seria a ordem cronológica, sabe? E esses evangelhos sinóticos, eles partem de um mesmo, só que o evangelho de João é um evangelho completamente diferente dos outros, né? É, Eles tendem a seguir uma ordem cronológica, mas essa ordem não é certinha ali, sabe? Esses fatos podem ter ocorrido Ele é em engraçado ordens porque ele colocou um diferentes. fato sobre Simão, certo? Antes de que Jesus tivesse recrutado ele, né? Então, isso foi engraçado porque ficou muito evidente essa, né, essa desconexão cronológica, né? Então, interessante. Depois eu vou confirmar se os outros livros tá dessa forma também. Mas eu achei interessante ele ter falado da cura da sogra de Pedro antes mesmo que ele tivesse recrutado Pedro, né? Ficou bem claro aqui nessa essa não cronologia, né, não sequência dos fatos aqui, né? Mas, obviamente, existe uma sequência, né? Porque Jesus nasceu, Jesus foi batizado, foi para o deserto, curou, né? Recrutou, né? Tem uma sequência, né? Isso aqui é para você ver também que Jesus gosta da sogra, viu? É, tem que olhar Olha, pro carinho a sogra, viu? eu ia fazer uma piadinha ontem por causa desse Glória a negócio aí, Deus. dizendo o seguinte, que se fosse a mãe de Pedro, ele teria pedido para Jesus curar ela. Mas como era a sogra, ele não falou nada. Jesus curou por espontaneidade. Acho que ele estava bravo com Pedro. Eu tenho uma sogra Ai, maravilhosa. Sou muito eu acho grato. que ele Sacanagem, já né? foi na casa de Pedro de propósito, Falou, para curar Pedro a pisou sogra na de bola Pedro, para comigo aqui, ele não Pedro. quer perdoar Mateus, eu vou curar a sogra dele. Vou deixar ela passar mais um tempo com ele aí. Verdade, viu? Ô, Glória. Foi o próximo Eu aqui? estava, Oi, posso Jamile. falar? Fala, Eu querido. estava lendo aqui e no livro de Pedro, na minha Bíblia, o título fala que foi os primeiros discípulos. Então, acredito eu que a sogra dele foi curada depois, né? Porque aí Jesus, ele estava pregando na praia e Pedro estava, né? A noite toda estava ali pescando, já de manhãzinha. Foi quando Jesus encontrou ele, né? Só que eu até assisti essa série. Tô até aqui, né? Que ontem eu terminei a quarta temporada e tô esperando agora a quinta, né? Para poder concluir algumas coisas que a gente já sabe. Mas assim, nem tudo que tá
o filme é muito bom, essa série, mas nem tudo que está ali é a realidade, porque são segundos os historiadores, o que eles acham, o que eles pensam, porque a Bíblia não relata que Pedro ele era jogador, né? E lá na série, Pedro ele jogava, então ele tinha que pagar os impostos dele, que era Mateus que estava cobrando ele, né? E ele teve que ir fazer essa pesca para poder pagar, para poder pagar os seus impostos que ele estava devendo muito, né? Senão ele seria preso. Possa ser que sim, que poderia, né? E possa ser que também não. A gente, né, para a gente entender bem, a gente tem que estudar. Mas nesse capítulo 5, né, sobre a pesca maravilhosa, eu acredito assim, como sempre eu falo. E também a palavra diz, né, que tudo tem um propósito. Lá em Eclesiastes 3, diz que tudo tem um propósito debaixo do céu. Então, eu acredito que o propósito ali naquele momento era, no caso, o jeito de Pedro, né? Pedro era um homem assim valente, era um homem valente, né? Pelo jeito dele, até no filme a gente vê que ele era afoito, queria as coisas, né? Do jeito dele e tal. Então tinha que acontecer algo para que ele viesse realmente acreditar que era Jesus e seguir ele, porque todos, né, os discípulos, Jesus fez alguma coisa, Jesus não chamou assim, acredito eu, de imediato, vem e me segue, sem eles conhecer. Não. Olha o que ele fez, ele estava pregando na praia, Pedro estava ali, poderia estar, né, desapercebido, não prestou atenção na pregação, mas aí Jesus chegou, pediu para ele o barco emprestado, pregou, aí Pedro ouviu a pregação dele, né? Ouviu a pregação segundo a série. André, que era o irmão dele, já tinha falo, né, de Jesus para ele, porém ele não estava acreditando em Jesus. Então, o que Jesus fez? Foi lá, não permitiu que ele pescasse a noite toda, porque tudo é permissão de Deus. O peixe estava na água. Por que ele não conseguiu pegar um peixe? Tudo foi permissão de Deus. Então, aí ele não pescou a noite toda, para quando Jesus viesse, ele fizesse o milagre. E foi da multiplicação, né? Aquela pesca, a multiplicação não, aquela pesca maravilhosa, que em nenhuma jogada de rede ele conseguiu pescar aquela quantidade de peixe, com a ordem de Deus. E aí vem também para os irmãos entender o que aconteceu com Lázaro. Jesus permitiu que acontecesse, né? Deus permitiu que acontecesse tudo aquilo com Lázaro para que Deus viesse a ressuscitar, Jesus viesse a ressuscitar ele no quarto dia. Então, tudo é a permissão de Deus nas nossas vidas, porque muitas vezes a nossa fé, né, como a irmã Lucinha falou, foi pouca. Muitas vezes as nossas lutas, as nossas coisas que a gente passa, tá nos abalando e a gente não consegue acreditar mais que Jesus vai fazer algo, que Jesus vai curar. Então, tudo essas coisas que aconteceu ali na vida dele e acontece na nossa vida, é para exercitar a nossa fé. Aquilo que a gente tem que ter mais e mais, como aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus não disse, eu te curei. Ele disse, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, tudo a gente tem que exercitar a nossa fé, tem que acreditar mais em Deus. Tem pessoas que acreditam no primeiro momento,
que Jesus é o Salvador, que ele salva, liberta e transforma. Por simples palavras. A pessoa acredita, tem fé, é realmente, verdadeiramente em Cristo. Mas tem pessoas que não, que precisam de um milagre para poder acreditar mais em Jesus. Então, eu acredito aqui que essa pesca foi para isso, para que Pedro viesse verdadeiramente acreditar em Jesus. E as outras coisas que aconteceram, a cura da sogra dele, foi as consequências, né? Porque tinha a esposa dele também, a esposa de Pedro em casa, né? Que não estava naquele momento da pesca, ela também tinha que acreditar. Então, várias pessoas que tinham que acreditar em Jesus, até a própria sogra dele tinha que acreditar em Jesus pela sua própria cura, né? Então, eu acredito assim, que foi a permissão de Deus, né? Para que Pedro viesse se tornar o que ele se tornou. Pedro, André, que era o irmão, João e Tiago, né? Que também estava naquele momento. Que foi João e Tiago que estavam no outro barco, os filhos de Zebedeu, que ajudou eles a pegar os peixes ali. Amém. É, ou é, James, James, você Oi, assistiu essa série The Chosen? assisti, maravilhosa. É. Eu só assisti até a segunda temporada. Quando eu vi Ah, muita licença poética, eu disse, estou fora. Eu tô dizendo a maior doideira aqui, mas isso é o que eu acho. Mas diz, sabe, todo mundo fala que é maravilhoso, né? Todo mundo fala, inclusive meu filho, minha nora, disse que choraram bastante, mas eu só consegui ir até a segunda temporada. sabe, Né? dona Quando, Lucinha, quando foi foge pra... muito, aí eu fico muito meio. Ah, sim, Ai, só um diga. minutinho, só um minutinho, deixa eu só desligar o arroz aqui, senão... Fábio, você que está assistindo também The Chosen, você já assistiu as temporadas todas? Aliás, a quinta já saiu, não foi não, gente? Meu áudio Tá na tá. Netflix? Não, tá não, Tamires? Não Estava sei. no Não... cinema a quinta. Né? Ah, Deixa o James comentar aí. dizem que é maravilhosa, né, a série. Eu Ó, terminei ontem a quarta temporada. Uhum. Essas coisas aí tu não Ela é grava não, gostosa né, porque Fábio? ela é um, Não gravação não, né? ela é gostosa porque ela é um canal, sabe, para trazer as pessoas para próximo do reino. Então tem muita gente que estava distante ou que não conhecia, não sabia falar, não sabia sobre Jesus. E como ela teve uma divulgação muito grande, muitas pessoas se aproximaram de Deus por causa dela, sabe? Inclusive Uhum. as crianças. Às vezes os pais têm dificuldade que não frequentam a igreja, mas conhecem Jesus, né? Porque praticamente todo mundo no Brasil, ou avô, ou avó, né? Ou quando era criança, né? Conheceu Jesus, né? Participava, mas acaba não passando essa mensagem para as crianças. Então, as crianças tiveram a oportunidade de uma forma, sabe, muito bonita, conhecer e saber mais sobre Jesus. Então É isso livre, aproximou muita é livre gente a série, de a Deus, né? censura é livre, não é É censurado livre, não. é livre. E muita gente se aproximou de Cristo. Eu Mesmo vou tentar coisas ver. ali que não, às vezes são, como a Tamires falou, né? Que foi interessante que a Tamires falou, esse comentário de Pedro, que ele era jogador, não era jogador. Então, assim, eles criaram uma situação ali, porque é um filme, tem que ter uma As sequência, né? licenças Mas poéticas. no contexto geral, assim, foi muito positivo, sabe? Muitas pessoas se aproximaram. E, claro, não pode parar ali, né? A caminhada tem que seguir, né? Desculpa, James, acho que você ia comentar algo também. eu ia falar também um pouco nessa linha aí que você comentou, Fábio, e para mim foi importante. O que que acontece? Óbvio, todo filme, se ele não for romantizado, ele não atrai audiência. Então, alguns contextos foram criados e eles deixam, o legal é que eles deixam isso claro, né? Uhum. E para nós que conhecemos a palavra, que conhecemos, né, que estamos estudando a palavra ali, conhecemos um pouco mais que a grande maioria das pessoas, a gente precisa tomar muito cuidado, né? E às vezes pode dar também opa, deixa eu sair fora disso daqui para não afetar meu coração. Mas
Eu recomendaria, se a senhora quiser assistir, assistir com outro olhar. Por exemplo, esse olhar que o Fábio comentou de atrair as pessoas. Então, para mim, por exemplo, que tive uma experiência com Deus na minha infância, na Igreja Católica, muito forte, primeira comunhão e tudo mais, para mim, ver Jesus ali sorrindo, interagindo com os apóstolos e Jesus se normal, né? Um movendo ser humano normal. como um homem, que foi como ele veio na Terra, foi algo assim que no meu entendimento de Jesus sendo Deus, eu jamais imaginaria, porque seria como se eu estivesse pecando. Uhum. Então, isso trouxe um impacto muito positivo para mim, sabe? Com relação à visão sobre Jesus. Porque quando a gente lê a Bíblia, ou quando a gente ouve falar, é sempre muito sério, né? Mesmo na igreja, é uma mensagem muito assim, às vezes terrorista, vamos chamar assim, porque a palavra ela é dura, mesmo, é sério, né? Você pega uma pessoa ali que está começando na fé, e aí ela vai na igreja no dia que o pastor está pregando sobre aquela passagem que fala assim: olha, aquele que começa uma casa sem calcular se vai conseguir terminar de construí-la, né? É melhor não começar. Aquele que me segue tem que saber o que que é, porque não tem volta. Se começar a me seguir e ficar para trás, ai daquele. E outras passagens, né, que a gente vê na Bíblia que são aterrorizantes para quem está começando na fé. Porque a pessoa, ela só consegue enxergar como um filho, né? Quem tem filho sabe a maravilha que é ter um filho. As benesses que é. O filho, ele dá muito trabalho. Nossa, ele faz a gente passar nervoso. Ele tem um preço. Existe um preço para criar um filho, para ter um filho, criar um filho. Mas quando você põe na balança as coisas que você deixa de lado, que você abre mão, e as coisas que você ganha em troca, é infinitamente mais melhor, mais prazeroso. E você vê, nossa, você vê a obra de Deus no filho, né? E aí você começa a entender. Mas para aquele que não tem filho que vê de fora, fala, nossa, sei não se eu quero ter um filho, viu? Muito trabalho, sabe? Porque para você criar um filho de verdade, como tem que ser, né? É muita responsabilidade. Da mesma maneira, para você seguir a Deus e seguir a palavra, é muita responsabilidade. Então, mas assim, tanto criar um filho quanto você se tornar um discípulo e seguir a obra, ela não acontece do dia para a noite. Você vai na caminhada, você vai aprendendo a amar. Inclusive, quando minha primeira filha nasceu, enfim, eu falava, meu Deus do céu, eu não conseguia enxergar aquele amor que todo mundo falava, que é um amor assim, que você dá a vida e logo que o bebê nasceu. E eu me sentia mal por isso. E eu falava com a minha esposa, eu falei, amor, eu não sei, eu tô com medo de mim mesmo. Será que é porque eu não convivi com meu pai? E eu não sinto isso, talvez falte uma ligação. Mesmo a minha mãe também foi ausente porque teve que trabalhar sabe, eu ficava me questionando se não era por falta dessas coisas. Uhum. Mas, à medida que o tempo foi passando e a gente vai convivendo, e a gente vai abrindo mão, cada sorriso, cada choro, cada coisa que acontece, vai transformando e cultivando aquele amor dentro de você. E a mesma coisa acontece na jornada, na caminhada com Jesus. Não é que você vai acordar um dia amando a Deus, eu acho, sabe? Óbvio que tem situações que te transformam, principalmente se elas são muito impactantes, uma transformação muito grande na sua vida, ou a pessoa que quase perdeu a vida, sabe? Isso sim, mas mesmo assim, a grande parte do amor
ele vem numa construção diária ali. Então, é uma jornada. Então, nesse sentido, nossa, que eu dei uma baita volta, assim. Nesse sentido, eu entendo que o filme The Chosen, ele foi muito positivo para isso, sabe? Para aproximar as pessoas de Jesus e trazer uma visão mais leve sobre Jesus, porque ele traz de fato ele mostra todos os milagres, ele mostra toda a dedicação de Jesus, o filme pode não trazer a realidade ali nas suas idiosincrasias ali entre a relação com os apóstolos ou com, sabe, mas as Entendi. obras de Jesus, os milagres e a mensagem, ela é passada. Então, quando eu assisti, eu me apeguei nesses pontos, assim, sabe? E Uhum. isso, para mim, foi muito positivo, assim. Então, até para nós convertidos, é muito bom, sabe? Muito bom, muito boa a sua colocação, a do Fábio, da Tamires, porque eu vou tentar assistir, vou partir da terceira, a quarta e a quinta, porque, né, eu sozinha em casa assistindo, meu Deus, eu sei que todo filme tem licenças poéticas, mas não estava me impactando. Ah, talvez eu tenha sentido exatamente isso que você sentiu quando nasceu seu primeiro filho, James. Assim, você queria sentir aquele amor, aquela coisa, aquele impacto e não estava sentindo. E foi o que aconteceu comigo em relação a The Chosen. Mas, assim, pela tua palavra, James, Não, pela tua palavra, Fábio, pela tua palavra, Tamires, eu vou assistir o restante do que já está Pode ser disponível. uma ferramenta, dona Lucinha, para a senhora, às vezes, encontra alguém. É muito gostoso quando a gente encontra. Quem é aquele livro, Café com Deus? Aquele Café com Deus, ele foi transformador na vida da minha esposa, por exemplo, e na vida de Sim, outras pessoas, porque as pessoas às vezes não conhecem e começa a ver, né, tem uma mensagem por dia, não é uma mensagem que confronta, né, que a pessoa ainda está engatinhando. Então, assim, é o leitinho, né, é o leitinho para a pessoa, né, entendi. começar treinar o paladar, né? Treinar o paladar e se aproximando, né? Tá bom, O- gente. Obrigada. Louvado seja Deus pela vida de você e na minha. E pela também é vida. bom porque a gente que estuda a palavra, a gente cria mais curiosidade de saber se o que está falando ali é verdade. Uhum. Sabia disso porque até uma coisa que, apesar que mais, né, cada um é de um jeito, mas a oração lá não está do jeito que está na Bíblia. E isso chama a nossa atenção para sempre a gente observar, porque a oração lá do Pai Nosso tá na minha Bíblia, tá? Seja o teu reino. E lá quando eles oram seja o vosso reino. Então, para a gente que estuda, é bom sempre a gente, né? Não, será que está assim mesmo? Eu vou lá procurar na Bíblia. Eu vou lá meditar. Então, isso chama mais a gente atenção, a gente ver na Bíblia, a gente pesquisar tudo aquilo ali que está falando. É mais uma curiosidade para a gente entrar mais na palavra de Deus também. É, Até é lúdico, tem um é filme de. lúdico, né? O filme é lúdico. Quer É, Uhum. dizer, lúdico com É, fundo de verdade. Então, só a gente tem que assistir com essa consciência, né? é verdade. E também pode ter coisas que realmente aconteceu ali, né? Como você Tem falou, James. muitas. Eu também achei. É que muito aquela leveza de bem coragem. Jesus que a gente não vê na palavra de Deus. Eu também tinha essa mais seriedade, que Jesus era mais sério, mas não, ele poderia, porque ele era amigo, né, de Jesus. Ele era uma pessoa assim que ele ajudava, que ele fa fazia as tendas, que ele fazia fogueira. Não era aquele que, não, é você que vai fazer. É você que vai empurrar o carrinho, é você que vai levar a mochila. Não, Jesus, ele fazia tudo. A E Bíblia isso é, fala, Camille, nesse sentido, desculpa, só para complementar o que você está falando, a Bíblia fala que Jesus, a presença de Jesus era agradável, que todos queriam estar com ele. Olha só, é isso que você está falando aí. verdade, Engraçado mas quando a que gente não vê, a gente não consegue, né? Consegue dar essa leveza. E quando a gente assiste o filme, a gente consegue ter essa leveza de como Jesus é.
ali. Engraçado que quando criança, eu estava até pensando sobre isso. Eu não lembrava de Jesus como algo um Jesus carrasco, sabe? Eu sempre Uhum. lembrei de Jesus, um Jesus amoroso, um Jesus generoso, um Jesus amigo. Eu cresci em igreja católica, também James já comentou, e eu lembro que a gente tinha aula de. Catequese? Catecismo. Não era Catecismo. catecismo, tinha teologia. Aula de... Eu Hã? cheguei a fazer catecismo, mas era teologia. Na aula de teologia, né, os livros ali, sempre mostrava as passagens de Jesus fazendo bem, fazendo amor, ajudando. Nunca passava, por exemplo, ele exortando, né? Porque eu acho que o público era infantil, né? Então, Nunca passou mas eu ele lembro, batendo nos vendilhões do tempo. É, eu é. lembro que no meu coração de criança, assim, né? Às vezes eu me perguntava se eu era Jesus. Será que eu sou Jesus? Não é porque o coraçãozinho de criança bondoso, né? Imagina, né? Eu lembro que eu, né, E nem chamava os fariseus de hipócritas e raça de víbora. Ah, não, isso aí era João Batista, mas Jesus chamou também várias vezes. mas É, isso eu acho que fala, eles ensinavam para crianças. eu, A eu, gente, sabe, aqui já que a gente está mais em conversa do que em estudo bíblico, quando eu era criança também, eu achava que eu só queria ser a Lúcia, que viu, teve aquela visão lá em Fátima, né? Porque meu nome é Lúcia, então eu me achava assim, me achava. Criança criança, é por isso que Jesus disse: ai, das criadas, tem um coração de criança, senão não entra no reino. Pô, esse comentário foi interessante. Sabe que eu parei para lembrar melhor agora? Eu, quando eu pensava em Jesus, porque assim, Jesus e Deus era mesmo, né? Então Deus era aquele que punia. Mas se eu pensava em Jesus, eu me entristecia. Porque quando eu ia na igreja, eu via ele crucificado. Então, a imagem para mim de Jesus era a imagem de um Jesus morto. Sofredor. Então, sofredor, exatamente. Então foi impactante para mim assistir o. pra mim E aí, quando era eu assistia diferente. filme, era sempre Jesus sendo crucificado, que era a parte que mais marcava, né? Para mim era diferente porque a gente tinha um livro, né, dessa aula de teologia, e lá mostrava imagens de Jesus feliz, ajudando, abraçando. Então não mostrava ele só crucificado, sabe? Ensinava ele nas passagens de Jesus, mas com uma figura diferente daquela de somente na cruz, né? Acho que talvez por isso que me marcou de uma forma diferente. Hum, é. Vamos continuar aqui? Tem mais Interessante. Eu queria quatro fazer um minutos. comentário nesse, Dá quando tempo, a não. Tamiris comentou, só para fechar esse pedaço aí, talvez a gente até vai ter que mandar para continuar amanhã. Sim. Mas a Tamiris comentou que Simão emprestou o barco para Jesus, né? E aí me lembrou de uma passagem que fala mais ou menos assim: aquele que empresta, que Deus recompensa, que Deus recompensa aquele que empresta para ele muito mais, com juros enormes, né? Acho que é 19, 17. E qual é a maneira que a gente empresta a Deus, né? Ajudando aos pobres. Lá em Provérbios 19, 17, fala assim, ó, quem dá aos pobres empresta a Deus, o É qual verdade. virá a pagar com juros largamente vantajosos. Eu sempre ouvi a minha família, minha mãe falava muito assim, olha, aquele que ajuda os pobres, Deus dá em dobro, sabe? E isso, quando a Tamires comentou isso, que Pedro, Simão, né, emprestou o barco para Jesus fazer a pregação ali, me veio essa passagem, sabe? Realmente, né? É que assim, as coisas que Deus faz não tem só, quando a gente para pensar, não é só uma coisa. Ele não mata só um coelho com uma cajadada, ele mata três, quatro, cinco, 10. Uma coisa que ele faz são várias lições ali, vários aprendizados, sabe? É maravilhoso. Nos falta sabedoria para compreender na plenitude.
mas mais isso também, né? Quer dizer, ele não só fez isso para mostrar quem ele era, mas também para converter ali Simão, talvez, né? Para corroborar com a palavra, né? Enfim, para mostrar o reino de abundância, e são várias e várias lições que acho que a gente pode tirar aqui desse. Cada milagre que Jesus faz é um livro. Glória a Amém? Deus. Amém. Amanhã a gente dá sequência, gente. E só Pros. pedir para a gente tentar chegar um pouquinho mais cedo. A gente está começando 6h10, hoje foi 6h12. A gente tentar manter nosso horário que a gente consegue aproveitar mais. Muito gostoso estar aqui, né? Aprendendo da palavra. E a gente tem um tempinho para, quiser chegar um pouquinho mais cedo para bater um papo, tá aberto. A gente tentar conseguir chegar no horário e a gente aproveita mais e avança também com a leitura. O negócio é que às vezes, Fábio, eu não entro mais cedo porque tem gente que liga antes de você ligar, antes de você passar. Aí eu fico, meu Deus, mas é assim mesmo, né? São as atividades da vida aqui, da igreja, as coisas, né? Que aí me. Enfim, é isso. Às vezes um ou outro que não conseguiu entrar no horário, tudo bem, mas senão a gente vai virando padrão, sabe? Aí era 6h05, aí agora é 6h10, daqui a pouco é 6h15. Aí o irmão fala, o pessoal começando mais tarde mesmo, então eu vou chegar mais tarde. Aí tá 7 horas. É, certíssimo. Amém. Deixa eu orar pra gente, né? Ora pra gente tá livre. Claro, sim. Senhor nosso Deus, meu Pai que está no céu, Pai, neste momento eu quero te agradecer por este dia. Quero te agradecer por nós podermos abrir os nossos olhos, Senhor, e ver, Pai querido, que o Senhor tem nos abençoado. Só de acordarmos, Senhor. Deus, te agradecer por esse devocional que nós estamos aprendendo, Pai querido, mais e mais da tua palavra. Pode até mesmo pessoas olhar e dizer, não está aprendendo muito, eu não vou entrar, mas nós aprendemos muito, Pai querido, de Ti, em cada dia, Pai querido, porque nós podemos ouvir o que cada um, Pai querido, tem a dizer, e eu me sinto feliz por isso, Pai. E eu te entrego a vida de cada um que está aqui em Tuas mãos, fortalece e vai guiando, Pai querido, debaixo da Tua destra, que nenhum, Pai querido, venha desistir de aprender, meu Senhor, a Tua palavra, Pai. E eu te peço para que aqueles que não entraram ainda, Pai querido, no devocional, venha ter força, venha ter sabedoria, Pai querido, para saber que tem que aprender, Pai querido, mais de Ti, porque só o Senhor que pode nos ensinar, Pai querido, tudo que é verdadeiramente, Pai querido, dito por Ti, porque o Senhor inspirou, Pai querido, os homens para estar, Pai querido, aleluia, louvado seja Deus, ensinando a Tua palavra, Pai querido, para nós. Então, eu te entrego o nosso dia em Tuas mãos, o nosso trabalho, cada família, Pai querido, eu te entrego em Tuas mãos nesta hora, em nome de Jesus, amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.